Olá a todos, vamos aí a mais uma aula de programação em C++, e o objetivo da nossa aula é tratar sobre o uso de um tipo especial de construtor chamado de construtor de cópia. Então, para trabalhar com construtor de cópia, nós criamos já um exemplo aqui para a gente não perder muito tempo, né, na preparação do código. E o nosso exemplo, basicamente, ele tem 3 arquivos, é um programa modular. Ele contém um arquivo de header, vetor.h, que a gente usa para definir uma pequena classe chamada de vetor. Essa classe tem 2 propriedades, x e y, né, para simbolizar o uso de um vetor lá dos cursos de álgebra linear. E temos 4 métodos implementados. 2 desses métodos a gente já conhece lá das aulas de programação, que são 2 construtores, que é um construtor chamado construtor default. Deixa eu colocar aqui na forma de um comentário. Default. E esse construtor é um construtor comum com argumentos. O construtor default é aquele construtor que ele não recebe argumento nenhum. Ele é utilizado em algumas situações e ele é importante que ele esteja presente na classe, porque quando se trabalha com alocação dinâmica, há situações onde é ele que é chamado, que é invocado. Esse outro tipo de construtor é o construtor com argumentos. É um construtor onde você pode passar uma quantidade variada de argumentos de tipos diferentes. Basicamente, o que se deseja com um ou com outro caso é como você decide a forma de lidar com a variável no momento em que ela é criada. A gente já vai ver a função principal, vai dar para perceber qual é a ideia. Criei aqui uma função chamada soma, para a gente ilustrar o uso do construtor de cópia, onde é que ele será necessário. E uma função print só para ficar mostrando o vetorzinho na tela que porventura tenha criado, para não ficar toda hora chamando os valores das variáveis x e y através de funções auxiliares como funções get. Então essa é a declaração da classe vetor, e aqui no vetor CPP nós temos a definição da classe. Basicamente são os algoritmos que a gente vai implementar para cada um daqueles métodos que nós definimos. Os 2 métodos construtores, que é o construtor padrão e o construtor com argumentos. O método soma, que vai receber um vetor como parâmetro e calcular como resultado, como retorno, o valor da soma dos 2 vetores, uma soma vetorial. Esse valor é preparado e retornado para a função que a chamou. E uma função print que vai imprimir um vetorzinho na forma xy. Os vetores vão sair assim, 3,4, ficar bonitinho na tela para a gente poder perceber o que está rolando. E uma função principal, uma função main, que vai fazer o uso daquela classe. Nós temos aqui na função principal 3 vetores, o vetor V1, V2 e o V3, aqui na nossa implementação. Eu declaro o vetor V1 e o vetor V2 de forma que eu invoque os construtores com argumentos. Então, quando eu criar o V1, será o construtor com argumentos que será chamado, e os valores de x e y vão assumir 3 e 4. Por outro lado, quando eu chamo o V2, ele vai assumir o valor 5 e 6, 5 para x, 6 para y. E finalmente o vetor V3, que vai ser invocado com o construtor padrão. A operação de soma vai ser chamada, eu vou imprimir os 3 vetores e o programa vai rolar. Vamos ver o que é que deu como resultado aqui. Deixa eu sair aqui da frente da minha telinha. Então, eu tenho aqui 2 mensagens, construtor com argumentos, construtor padrão, aqui no processo de execução aqui do meu código. Então, tem aqui alguns objetos, algumas chamadas sendo criadas, 2 construtor com argumentos, 2 construtor padrão. Então, de quem são essas chamadas aqui? Onde é que esses construtores estão sendo invocados? Esses 2 construtores, construtor com argumentos e construtor com argumentos, eles vêm da criação dos objetos V1 e V2. O construtor padrão, essa chamada, vem da criação do objeto V3. E de onde é que vem esse outro? Ele vem daqui. Deixa eu mudar aqui o código vetor.cpp. E de onde é que vem essa outra chamada, construtor padrão? Ela vem daqui, da criação desse objeto chamado ret, que é o construtor de retorno que eu vou preparar, o valor do vetor de retorno que eu vou preparar, para devolver aí como retorno da minha função membro soma.
Até aqui tudo bem, mas vamos ver o que acontece quando eu preparo um destrutor aqui para a nossa classe e mando o destrutor lançar uma mensagem na saída. Eu tenho aqui os dois construtores, deixa eu criar o destrutor. O destrutor é aquele método que ele começa com o nome da classe e tem um tiozinho antes. Vamos implementar o destrutor. E mandar uma mensagem aqui na saída. Destrutor. Vou executar aqui uma quebra de linha. E agora vamos botar o programa para rolar. Na minha execução, eu tenho aqui uma chamada de construtor, 2, 3, 4. 4 chamadas, mas vamos contar quantos destrutores foram invocados. 1, 2, 3, 4, 5. Um a mais. De onde é que veio esse destrutor a mais? Bom, para ele poder ter sido chamado do destrutor é porque deveria ter um objeto associado com ele. E esse objeto, né, a forma como nós criamos o programa aqui, ele não teve o seu construtor invocado, mas teve o seu destrutor invocado. Quem é que teve esse destrutor invocado? O destrutor foi invocado aqui para esse objeto V1 que estava presente dentro do método soma. Quando você chamou o V1, que o V1 foi executado, que a soma foi executada, você criou o objeto V1, criou o vetor ret. Quando você criou o V1 e o ret, são duas variáveis locais dessa função membro soma. E como são objetos da classe vetor, a gente aprende lá das aulas de iniciais de programação que toda vez que um objeto é criado, um construtor é chamado para ele. Então, para o vetor ret, a gente já sabe qual foi o construtor que foi chamado para o ret. Foi o construtor padrão, esse daqui. Mas quando foi chamado o construtor padrão, que a função soma finalizou, foram chamados dois destrutores. Um foi do ret, o outro foi do V1. Mas cadê o construtor do V1? Essa é a questão. A forma como o V1 é criado é uma forma diferente. Foi uma forma diferente de como o vetor ret foi criado, ou o V1, o V2 e o V3 foram. Ele foi criado através da cópia da variável V2. Então, para prever situações como essa, onde você precise copiar o estado de um objeto, é previsto na linguagem C++ a criação de um tipo especial de construtor, que é o construtor chamado construtor de cópia. Por que ele é necessário? Porque em muitas ocasiões, quando você trabalha com programação orientada a objeto, nem sempre copiar os valores das variáveis, das propriedades da classe, como x e y, vai resolver. Vamos dizer que você tivesse aqui nessa classe uma terceira variável z, e em um dos construtores dessa classe, você porventura tem alocado memória para o z. Quando você fizer a cópia simples do objeto, ou seja, copiar as três propriedades, você vai copiar o valor que tem em x, o valor que tem em y e o valor que tem em z, que é um endereço alocado em algum momento. Não é isso que você quer que aconteça. Normalmente, o que você deseja que aconteça para uma variável como essa, que você fez submeteu a variável através de algum processo de alocação de memória, é que o bloco de memória que ela referencia seja copiado para um outro bloco de memória. Então, nesse caso, simplesmente copiar os três valores vai falhar. Mas é isso que a máquina faz, que o compilador faz para você, quando você cria a sua classe sem um construtor de cópia. Normalmente é criado automaticamente num processo onde você não cria os construtores, não especifica os construtores. O construtor padrão, o destrutor e o construtor de cópia, que é o construtor que a gente vai trabalhar agora. Como é que você trabalha com o construtor de cópia? Você especifica o construtor de cópia da seguinte maneira. Ele precisa ter essa assinatura. É o nome da classe, seguido da palavrinha reservada const, seguido de uma referência
para const vector. Vector é o nome da classe. Então, se sua classe tiver um determinado nome, como essa aqui tem, que é a classe vetor, é assim que você tem que declarar o seu construtor de cópia. É necessário que ele tenha exatamente essa assinatura, porque o compilador procura uma função membro da classe que tem essa assinatura para trabalhar como construtor de cópia. Então, vamos preparar esse construtor na forma de um código e inseri-lo, adicionar a definição dele aqui em vetor.cpp. O que é que o construtor de cópia vai fazer? Ele vai criar, a intenção dele é criar uma cópia exata do objeto que está sendo passado como referência. Aí você lembra lá da aula que a gente falou sobre o uso de referências em C++, ou procurando alguma documentação na internet, você acha também, né, bem mais, mais detalhado, às vezes bem mais explicado. E aqui você vai ter uma variável que foi passada como referência, não é uma cópia da variável, a referência para ela. Então V está associada a alguma variável que existe na memória da máquina. Você vai copiar o estado de x para x, o estado de y para y, que tinha nesse vetor V, e fazer qualquer outro tipo de cópia. Por exemplo, se a variável V tivesse porção de memória alocada, você faria alocação de memória nessa classe, né, para esse novo objeto, e faria uma cópia profunda do objeto que você tinha em V, né, que é essa variável aqui, para o objeto local que está tratando. Então, esse é o construtor de cópia. Vamos pegar essa saída aqui do cout e levar para cá. Construtor de cópia. Vamos colocar essa mensagem agora e vamos recompilar nosso código. Vamos ver o que é que vai acontecer agora quando a gente compilar o código. Agora sim está aparecendo aqui a nova chamada do construtor. Tem as três variáveis V1, V2 e V3 que são endereçadas, né, ou são atendidas, né, por esses três construtores, dois com argumentos e um padrão. Quando você executa o método soma, V1 é criado pela cópia do objeto que você passou lá na função principal. Então é invocado o construtor de cópia. Essas instruções são realizadas. Depois que você faz a cópia, aí é criado o construtor padrão, através aqui desse RET. Está aqui o construtor padrão. E finalmente, quando você sair da função soma, a função membro soma, você vai, né, executar os dois destrutores executados. Daí é que você agora tem toda a correspondência. Você tem 5 construtores e 5 destrutores sendo destacados aqui no nosso código. Então, é necessário que cada vez que você cria a tua classe, preveja um construtor de cópia para ela, porque há situações onde você vai precisar fazer a cópia dos objetos, e se você simplesmente não fizer o construtor de cópia e deixar para o compilador fazer isso, ele simplesmente vai sair copiando os valores das variáveis. E se houver processo de alocação de recursos na máquina feito, como alocação dinâmica de memória, alguma chamada de biblioteca do sistema para fazer uso de algum tipo de porta serial, conexão de rede, seja lá o que você tem implementado na tua classe, essa alocação de recursos pode não ficar sendo feita corretamente. Então é bom que você preveja o construtor de cópia para a sua classe, tá bom? Então sempre lembrar que ele tem que ter essa assinatura, conste o nome da classe com a referência. E a referência vai te poupar, né, esse processo de uso da variável. E o objeto que você vai passar é um objeto constante, porque basicamente você vai ler o valor que está guardado em V, você não vai modificar o valor que tem lá, tá bom? Então, é por isso a gente está apresentando essa ideia do construtor de cópia para vocês, tá? Ficamos por aqui, né, na nossa aula sobre o uso de construtores de cópia em C++, né? Espero que vocês tenham aprendido, né, algum conteúdo conosco, e até a próxima oportunidade da gente se encontrar aqui no nosso canal.